Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. O livro do Apocalipse, embora seja entendido por alguns como algo assustador, aterrorizante, não é esta a ideia que está por trás desse livro. Há alguns dias atrás eu fiz uma visita à casa de uma senhora. Eu já estava saindo da visita e pedi a ela que me trouxesse sua Bíblia, para que eu lesse um texto, fizesse uma oração antes de sair. E quando ela me entregou a Bíblia, eu comecei a procurar um texto, e eu vi que no final da Bíblia tinha um clipe de papel, segurando um bloquinho de páginas da Bíblia. E eu, curiosamente, abri, e o clipe estava colocado exatamente na primeira página do Apocalipse. E eu, curioso, perguntei assim para a senhora: o que esse clipe está fazendo aqui, irmã? E ela falou assim: pastor, isso aí está aí para deixar o livro do Apocalipse fechado. Aí eu falei assim: por que deixar fechado? Assim, pastor, porque eu tenho medo desse livro aí. E por medo desse livro, eu prefiro deixá-lo fechado. Isso se explica porque para muitas pessoas, Apocalipse fala de final, de destruição, de fim do mundo, e alguns símbolos que as pessoas não entendem, que não compreendem, e diante disso tudo, algumas pessoas preferem deixar de lado, porque a mensagem é muito contundente, é muito forte, do fim do mundo, destruição, catástrofes, guerras. Mas o livro do Apocalipse, de um outro lado, ele é um livro de esperança. É a revelação de Jesus Cristo, é Ele dando luz para o ser humano nos nossos dias, para que eu e você não fiquemos perdidos, para que os nossos pés sejam colocados nos caminhos certos. Essa é a razão, esse é o motivo que está por trás do livro do Apocalipse. Você não precisa ter medo do Apocalipse, ou melhor, você pode não ter medo do Apocalipse, se você viver de acordo com as mensagens do livro do Apocalipse. Agora, aquele que rejeita e que deixa de lado as mensagens de Deus, a esses, eu categoricamente afirmo, é melhor ter medo do Apocalipse mesmo. Mas não é por isso que você tem que aceitar Jesus. Não é pelo medo do que vai acontecer, mas a aceitação deve vir pelo amor, pelo entendimento, pela compreensão. E no Apocalipse estão aqui pegadas de um Deus Criador e que deixou um rastro de amor. O começo do livro, João, ele tem uma visão maravilhosa de Jesus. E vê Jesus entre 7 candeeiros, 7 luzeiros. João entende que estes 7 luzeiros, no qual Jesus encontrava-se inserido, representavam 7 igrejas da Ásia. E a essas 7 igrejas, Jesus envia uma carta. As 7 igrejas eram igrejas reais que existiram. Mas por trás destas 7 igrejas, a mensagem que Deus estava estampando era uma mensagem de períodos históricos da igreja. Cada uma das 7 igrejas representava uma fase que a igreja viveria. E a 7ª igreja, que recebe a carta, representa então o último período histórico da história deste mundo. A última igreja é aquela que chegará no dia da volta do Senhor Jesus. A 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja de Deus na terra. É a igreja que conclama as pessoas de todas as nações, de todos os povos, para se prepararem para o maior evento desse mundo. Quando, diante dos olhos de todos os seres humanos, ocorrerá algo que olho algum jamais viu. Diante dos nossos ouvidos, sons que ser humano algum jamais ouviu. Mas não pense você que a esta 7ª igreja, que terá o privilégio e a oportunidade de ver a volta do Senhor Jesus, não existem mensagens de advertência ou puxões de orelha. Jesus aponta uma falha, um problema, um perigo que ronda a igreja final de Deus. Vejam a leitura do texto. Apocalipse capítulo 3, versos 14, 15 e 16.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E agora vem a mensagem. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É desta maneira que Jesus começa a mensagem para a igreja final. Uma igreja que vive de mornidão. E vejam, para Deus, a mornidão é pior do que a frieza espiritual. Obviamente, o plano de Deus, a vontade de Deus, a advertência de Deus, o chamado de Deus é para que essa igreja abandone a mornidão e seja quente, viva. Mas esta mornidão que afeta a igreja é um problema dos últimos dias, um problema no tempo no qual eu e você vivemos. O tema de hoje à noite: a mensagem que vem da palavra de Deus não é uma mensagem de acusação. Eu quero dizer com isso que aquilo que vou falar a partir de agora não deve ser usado como régua sobre os outros, mas é para uma autoavaliação, uma autoanálise. Porque se a mornidão está dentro dessa igreja de Laodiceia, isso significa que dentro dessa última igreja, que a profecia bíblica nos aponta claramente que essa igreja seria levantada no tempo final para restaurar as verdades bíblicas, mesmo assim, existe nela algumas sequelas que devem ser combatidas. Ora, entenda uma coisa: a igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Deus assim chama a atenção dela. Mas essa igreja não terminará na mornidão. O fim dela não é morno. O fim dela é uma igreja vibrante e vitoriosa, que abandonou a mornidão. E a minha grande pergunta à igreja do NASP hoje é: será que não chegou a hora, o momento de abandonarmos de uma vez por todas a mornidão espiritual? Eu estou lhes dizendo isso porque um dia vivi dentro desse colégio e sei como é bom viver aqui, sei como é maravilhoso o ambiente que nos rodeia. Mas às vezes, por estarmos aqui, nós nos fechamos e nos isolamos da realidade do mundo aí fora. E talvez isso seja um problema, porque nos acostumamos e a mornidão espiritual acha brechas em qualquer lugar, em todas as pessoas, em todos os motivos para entrar. E agora pare para olhar para o seu próprio coração e vamos fazer um passeio em alguns aspectos da mornidão. Olhe para dentro de você mesmo. Eu comecei a escrever algumas coisas e pensar, e diante dos meus olhos saltaram 4 características marcantes que apontam para a mornidão espiritual. Primeira característica: a espiritualidade morna é aquela que escolhe o popular ao invés de escolher aquilo que é certo. Entenderam? Aquilo que agrada a maioria no lugar daquilo que é o correto. Hoje somos massificados com ideias que tentam empurrar um padrão de comportamento único sobre todas as pessoas. E que divergir desse padrão imposto significa, às vezes, sofrer piadas, sofrer
ser colocado de lado, sofrer indiferença dos outros. E dentro da mornidão espiritual, o mais fácil não é escolher o certo. O mais fácil é escolher aquilo que vai me gerar menos resistência ou oposição das pessoas. Para você entender isso um pouco melhor. Eu ganhei esse livro aqui há um tempo atrás, porque eu tinha comprado e num congresso de jovens por aí eu perdi o livro. E falei para uma pessoa que tinha perdido, ele foi na livraria e comprou. Esse livro aqui, ó. Estão vendo? Estão conseguindo ver o título? Piracema. É um livrinho infantil. A primeira vez que eu vi esse livro aqui foi quando minha esposa estava grávida, na nossa primeira filha, e nós fomos na Bienal do Livro. E naquela Bienal, a minha atenção estava detida nos livros de crianças. Queria saber o que é que tinha, o que eu ia poder oferecer para minha filha. E na editora Moderna, que é quem publica esse livro aqui, eu achei esse livro aqui, Piracema, comprei, e não comprei para minha filha, eu comprei para mim. E eu perdi e me deram esse outro, e esse outro aqui é meu também. Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó, tá vendo? É um livro muito mal desenhado. Parece que está desenhado em 3D, mas não é 3D, é mal desenhado mesmo. Não é aquele que se você colocar o óculos ele fica bom assim. Mas são desenhos simples. E a historinha que esse livro conta aqui, também não é uma história assim, com uma métrica e uma poesia perfeita. Mas lá na Bienal, quando eu me deparei com este livro, eu o li antes de comprar. E ao final da leitura desse livro, simples, pequeno, cheio de desenhos, eu fiquei emocionado. Porque eu me enxerguei dentro deste livro. Eu me vi aqui, nesse livro. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Esse livro conta a história de um dourado, peixe, que chega o momento e a hora dele realizar o fenômeno da piracema. E o que é o fenômeno da piracema? É o momento no qual o peixe vai até a nascente do rio, e lá ele realiza a desova. É a continuidade da vida, a perpetuação da espécie. Ninguém ensinou o peixe a fazer a piracema. Ele faz. Ele sabe que tem que fazer. E esta história, então, fala que chegou o momento, chegou a hora do douradinho, peixe do livro, personagem principal, de ir à nascente do rio e realizar a desova. Mas o livro vai descrevendo, numa linguagem infantil, as dificuldades que o peixinho tem, primeiramente, em vencer a correnteza do rio. Porque o rio está empurrando o peixe para um sentido contrário daquele que ele tem que ir. Isso demanda mais esforço. Isso demanda mais força, mais disposição. Seria muito mais fácil para o peixinho nadar de acordo com a correnteza do rio. Menos sacrifício, mais velocidade, menos cansaço. Mas a simplicidade não serve para o peixe. Ele precisa nadar contra a correnteza. E essa história vai descrevendo os obstáculos que esse peixinho vai passando. Dentre os obstáculos passados, um deles que o peixinho sofre é quando o rio vem trazendo um tronco de árvore com alguns galhos que vêm por baixo. E o peixinho, com toda a sua força, ele não percebe. E um dos galhos vem e arranha o peixe. E o machucam. Ele tem que enfrentar quedas d'água. Ele passa por barreiras naturais. E até por algumas barreiras colocadas pelos seres humanos. O leito é difícil e complicado. E o peixinho vai nadando, ele é alvo de pássaros que tentam abocanhá-lo e fazer dele o almoço.
mas ele consegue se desviar, vai para um lado, vai para o outro, e o final da história conclui com o peixinho chegando na nascente do rio. Por isso que eu fiquei emocionado quando chegou no final, porque eu fui vibrando com o peixinho a cada obstáculo, mas porque eu me via nessa história. Eu quero dizer, é fácil ir com a multidão. É fácil adotar o comportamento que é padrão, colocado pelos meios de comunicação em massa, mas é difícil fazer a vontade de Deus. Aí é complicado. Aí é andar contra a maré, contra a correnteza. Fazer a vontade de Deus não é simples, não é fácil. O próprio Senhor Jesus disse que existem dois caminhos, um é largo e o outro é estreito. O largo é fácil, o estreito é difícil. E o estreito é aquele que leva para o céu, e o largo é aquele que vai para a perdição. E o perfil da mornidão espiritual é aquele que aceita Jesus, é aquele que entende a verdade da salvação, mas quando as decisões precisam serem tomadas, é melhor deixar que a multidão escolha por mim. A pressão do grupo, a imposição do que os outros acham ou daquilo que os outros pensam. Eu era pastor de uma igreja, e no sábado à tarde eu reuni todos os jovens do distrito, e o objetivo daquele encontro era falar sobre os relacionamentos entre homens e mulheres. E naquele tempo estava em alta, como ainda está, a ideia de relacionamentos descartáveis momentâneos, que aqui no Brasil deram o nome de ficar. E no final daquele encontro, depois de termos passado um dia todo, eu resolvi fazer um apelo. E o meu apelo foi direto e simples, disse assim: olha, vocês entenderam a verdade de Deus, se preservem, se guardem. Quantos aqui querem fazer a coisa certa e diante de Deus querem se comprometer e não ficarem nunca? Assumirem compromissos sérios apenas. Os jovens vieram à frente, orei por eles, pedi a bênção de Deus, fizemos um pacto entre nós, de fidelidade ao compromisso. Alguns dias se passaram e eu encontrei um rapaz na porta da igreja e falou assim: pastor, essa semana eu quebrei o pacto. E foi o do congresso? É aquele lá, do nosso congresso lá. Eu falei: por que você quebrou? Não, pastor, foi o seguinte, pastor, eu estava firme no meu compromisso, no meu pacto. E aí, estava lá na escola, depois da aula, à tarde, fazendo o trabalho, e aí de repente um rapaz falou assim: ô fulano, a fulana quer ficar com você. Na hora eu lembrei: não, mas eu fiz um pacto lá, e disse que eu não ia fazer isso. Ele falou assim: não, então fala para ela que obrigado, mas eu não quero. Aí eu falei assim: o quê? Você não quer? É uma menina bonita, você não vai ficar com ela não? E ele me disse assim: pastor, nessa conversa a minha masculinidade entrou em xeque. Eu falei: você fez o quê? Eu fui lá e fiquei. Já que estavam duvidando da minha masculinidade. Foi o que eu quero dizer. Simples. Esta é a mornidão espiritual. É dessa maneira e dessa forma que aqueles que estão na mornidão espiritual escolhem. Os princípios de Deus são negociáveis para a mornidão espiritual. Mas aqueles que vivem a integridade do Evangelho sabem que princípios são princípios e os princípios são inegociáveis. Os princípios de Deus não foram dados para você emitir a sua opinião, ou o que você pensa ser melhor. Os princípios são dados por Deus e você, que entende, que compreende e que quer seguir Deus, obedece. Não é fácil. Eu quero dizer que hoje, para abandonarmos a mornidão espiritual, eu e você temos que fazer o fenômeno da Piracema. Deus nos chama para o fenômeno da Piracema. A vontade de Deus e nada mais do que a vontade de Deus. Poder de Deus que atua, pode transformar vidas, e nós temos visto isso na última semana. E às vezes de maneira surpreendente.
Deixa a mornidão de lado. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é popular. Faça aquilo que Deus espera de você. Eu tenho encontrado pessoas que, nas campanhas de evangelismo, se deparam com decisões que eles têm que tomar profundas e grandiosas. Há aqueles que ameaçam. Dizem assim, se você se batizar, não mora mais na minha casa. Ou outros que dizem assim, prefiro ter um filho morto a vê-lo indo para a igreja. Eu estou dizendo aquilo que eu já ouvi. Mas as pessoas tomam decisões por Jesus, porque temos que fazer o fenômeno da Piracema. Não importa o que vai custar, não importa o quanto isso será dificultoso, faça o fenômeno da Piracema. Não ceda. Porque quando nós cedemos às ciladas que o diabo coloca, nós nos tornamos vítimas dele. E ele faz o que quiser. Quando damos brechas. Segundo reflexo da mornidão espiritual. Aqueles que estão vivendo desta maneira, condenada pelo Apocalipse, são aqueles que diante do pecado não arrependem-se. E que arrependimento? A palavra arrependimento, traduzida para o nosso português, vem de um termo chamado metanoia, que significa mudança de pensamento. Isso é arrepender-se. Mas a mornidão espiritual é aquela que não se arrepende, que não muda o pensamento, mas assume-se outras posturas perigosíssimas. Primeira postura daqueles que não se arrependem é justificar o pecado. Eles justificam aquilo que fazem. Pastor, eu faço o que eu faço porque eu não sou casado. Eu faço o que eu faço porque eu não tenho emprego. Eu faço o que eu faço porque eu ainda sou estudante. Mas quando eu não for mais, aí eu vou justificando. Não, eu faço isso porque na minha infância um dia alguém, não sei quem, falou e não sei o que lá. E agora eu acho que diante de Deus eu estou justificado. Diante do pecado não tem justificativa. Não existem razões para o seu pecado. Não pense você que com os seus motivos ou com as suas razões, você um dia conseguirá entrar no céu com uma vida completamente torta. Pecado não se justifica, pecado não se explica. E quem explica pecado, quem justifica pecado, é aquele que está vivendo na mornidão espiritual. E você já sabe, Deus tem um chamado, saia da mornidão. Ou a outra postura, diante do pecado, da falta, da ausência do arrependimento, é também uma outra posição perigosíssima, que é adiar o abandono do pecado. Não, eu vou fazer isso até, depois disso aí eu deixo. No dia que eu casar, eu deixo. No dia que o pastor Ranieri vier falar comigo que é para eu deixar, eu deixo. E ficamos adiando. Não, semana que vem eu deixo. O ano que vem eu deixo. Naturalmente, nós seres humanos somos voltados para esse eterno adiar. Jesus não revelou o dia e a hora da sua volta na Bíblia exatamente por isso. Porque os seres humanos adiariam ao máximo para se entregarem, se consagrarem e viverem a vida espiritual plena que Deus tem. As vidas podem ser transformadas.
corações podem ser mudados. Mas muitos estão justificando o pecado, e pecado não tem justificativa. E outros estão adiando, cuidado, porque a nossa vida é incerta e nós não sabemos bem ao certo o futuro, as coisas que virão ou que acontecerão. Terceira, estas pessoas que vivem na mornidão espiritual são aquelas que colocam limites no serviço a Deus e a sua causa. O reflexo da mornidão espiritual são aqueles que não querem se envolver no mandato de Cristo Jesus, a pregação do Evangelho. Deitaram em sua zona de conforto e parece que estão gostando, estão felizes. Está bom do jeito que está, já está legal do jeito que está. E com esse comodismo, com esse conforto, caem na mornidão espiritual. Agora, lembre-se de uma coisa: como é possível darmos mais ênfase e maior prioridade a esta vida na terra do que a vida que Jesus tem para nós no céu? Algum tempo atrás, eu realizei uma cerimônia fúnebre que foi profunda no meu coração. A minha filha tinha 2 anos e eu fui fazer o funeral de uma garotinha de 2 anos que estava com a mãe quando um motorista a atropelou na calçada. E agora uma família com o coração completamente destroçado. E eu, olhando para aquela garotinha no caixão, era impossível não fazer uma conexão com a minha filha, que tinha a mesma idade. E eu começava a imaginar qual seria a minha dor, como estaria eu se estivesse diante do caixão da minha filhinha. Como é possível, então, nos preocuparmos tanto com esta vida, a ponto de tirarmos os nossos olhos da vida eterna que Jesus tem? Esse é o reflexo da mornidão, que vai nos empurrando, que vai nos mudando, que vai mexendo com a maneira e a forma como temos de ver a vida, de enxergar as coisas. E nos colocamos numa zona de perigo. Temos que pregar, temos que falar, temos que anunciar. E o morno espiritual é aquele que fala assim: os outros vão. Alguém vai. Quando a mornidão espiritual é colocada de lado, o pensamento que ronda agora não é aquele: outros vão, eu vou. Não é alguém vai, eu irei. Deus às vezes faz coisas impressionantes. Eu trabalhava auxiliando em séries de evangelismo como obreiro bíblico. E numa tarde, antes de sair para os estudos bíblicos, o telefone tocou. E era o meu estudo bíblico das 2h da tarde. E a pessoa diz assim: pastor, às 2h eu vou ter que sair e eu não vou poder atendê-lo no estudo hoje. Falei: tá bom. E o meu próximo estudo era às 3h30 da tarde. Isso era 1h da tarde. Falei assim: bom, tenho da 1 às 3h30 livre. Não podia fazer qualquer outra coisa. Mas eu falei assim: eu vou ficar andando na rua. E saí andando na rua. E comecei a orar. Falei assim: Senhor, eu estou com horário livre até 3h30. Eu quero ajudar alguém. Mande alguém para eu ajudar. E andando na rua, de repente uma carambola caiu no chão assim. Eu olhei para a carambola e falei assim: que carambola é essa aqui? Mais ou menos igual a maçã que caiu na cabeça, né? Caiu a carambola no chão, olhei para a carambola e logo em seguida a carambola que caiu, eu ouvi uma voz dizendo assim: amigo, desculpa. E eu olhei para cima, tinha um indivíduo em cima da árvore de carambola. Só que a árvore, ela ficava dentro da casa. Um muro, bem encostado ao muro, e ele estava na árvore dentro da casa dele, colhendo carambola, e ele foi esticar a mão para pegar uma carambola, um dos galhos mais leves, e a carambola escapou e caiu e quase pegou em mim. Eu olhei para a árvore, estava lá o Zaqueu,
Não é? Não era bem o Zaqueu, né? E eu falei assim, não tem problema. E ele falou assim, olha, eu estava aqui pegando e desculpa aí. Eu falei, não se preocupa não, está tudo certo. E diante da quase carambolada que eu levei, ele lá da árvore falou assim, você não quer umas carambolas não? Aí eu falei, eu quero. Confesso a vocês, eu não gosto muito de carambola. Mas já que ele estava me oferecendo carambola, de graça, né? Eu falei, bom, vou aceitar. Ele falou assim, não, então peraí. E ele desceu da árvore e veio no portão. Abriu o portão e ele falou assim, não, vem cá, vou pegar umas carambolas para você. Eu estava achando interessante toda a hospitalidade dele, né? Ele estava meio constrangido, porque quase me acertou a carambola. E ele pegou uma sacola, foi colocando umas carambolas dentro, assim, umas 4, 5. E ele falou assim, o que você faz? Você trabalha na rua? Porque eu estava de gravata, né? Eu falei assim, eu trabalho na rua também. Meu trabalho é visitar as pessoas e ensinar a Bíblia para elas. Ah, é? Você é o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ele, Rosa, Rosa, vem cá, Rosa. Na hora que eu falei. E aí veio a Rosa. Ele falou assim, olha aí, Rosa, olha quem está aqui, um pastor. Você não queria falar com o pastor? Tá aí, ele veio. E eu falei assim, vim. Eu não sabia, né? Mas aquela senhora queria conversar com o líder religioso, queria conversar com o pastor. E ela pediu, fez uma oração na casa dela e falou assim, Senhor, manda um pastor para conversar comigo. Coloca alguém no meu caminho. E aparece um na casa dela com uma sacola de carambola na mão. E nós sentamos no quintal e começamos a conversar. O marido chamava-se Célio. Começamos o estudo bíblico, porque daquela nossa conversa eu já marquei um dia e uma hora. Dei a série de estudos bíblicos àquelas pessoas, aquele casal, e ao final daquela série, os dois foram batizados. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Deus permitiu que uma carambola escapasse da mão do Célio. A vida dele foi transformada. Eu estou lhe fazendo um convite. Sair da mornidão espiritual significa envolver-se na pregação. Quando eu conto essas histórias, eu me motivo, de novo. E espero que você se motive também. Porque aqueles que se envolvem na missão de testemunhar, abandonam naturalmente a mornidão espiritual, porque já não há mais tempo. Estamos nos últimos dias da história deste mundo. Por quanto tempo mais queremos continuar aqui? Há um convite, há um chamado para nos envolvermos na pregação e deixarmos de lado a mornidão. Assumirmos a nossa posição. E lembre-se, deixar de ser morno ou não compete a mim decidir por você. Quem decide é você mesmo. Seu marido não pode decidir por você, sua esposa não pode, seus filhos não podem, seus pais não podem, ninguém pode. Se você não se decidir, ninguém se decidirá por você. A decisão tem que ser sua, comprovadamente sua, apenas sua. Quarta característica da mornidão espiritual. Aqueles que vivem na mornidão não sabem o que é viver na dependência de Deus. Depender de Deus. Confiar nas escolhas e nas decisões de Deus. Às vezes nós queremos assumir o controle. Dependa de Deus. Permita que Deus faça. Que Deus atue. Que a maneira dele as coisas aconteçam. Ele é Deus. E quando eu não permito que Deus seja Deus na minha vida, eu estou vivendo uma experiência religiosa morna. E que precisa e pode ser mudada. Depende apenas de você. Você pode escolher. Você pode decidir. Você pode optar. Deixa eu lhe contar uma história. Uma bonita história. Uma das histórias que mais me impressionaram no meu ministério pastoral.
eu fui fazer uma série de evangelismo numa igreja no centro de Guarulhos, igreja central de Guarulhos. E lá nesta série, eu conheci uma senhora chamada Sandra. E eu a conheci num momento triste da vida. Porque a Sandra, poucos dias antes de começar a assistir a série de conferências, teve um desentendimento com o marido. E o marido pegou algumas roupas e saiu de casa e foi embora. A Sandra foi atrás do marido, telefonava, procurava e ninguém tinha notícias. Passou um dia, 2, 3, começou a ficar preocupada, foi em delegacia, foi em hospitais, pensando que talvez alguma coisa tivesse acontecido. O desentendimento não era para tanto. E o marido, nada. Desapareceu. Sem notícias. Foi assim que ela chegou na série de conferências. A mãe dela foi morar com ela para que ela pudesse sair para trabalhar, porque na incerteza do que ia ser na vida com o marido abandonado, com 3 filhos pequenos, ela teve que, por ela mesma, resolver os seus problemas. Ela assistiu a série de conferências, Deus transformou o coração daquela mulher, e no último dia, na última noite, eu tive a alegria de batizar a Sandra, a mãe e 2 dos seus 3 filhos. O tempo se passou. Daquela igreja central de Guarulhos, eu fui para uma outra igreja também em Guarulhos, chamada Bela Vista, fazer uma série de conferências. E numa noite, dia 1º de maio, um feriado, caiu numa quinta-feira. Eu me surpreendi quando cheguei à série e a Sandra estava na porta, dizendo assim: pastor, eu vim aqui para matar saudades, e vim aqui para revê-lo. Porque depois que terminou a série lá, nós nunca mais nos vimos, não nos encontramos mais. E eu fiquei feliz de vê-la. Eu falei: Sandra, que bom que você está aqui. Como é que está a sua vida? Ah, pastor, está bem. Continuo lutando, estou trabalhando. E eu falei: e seu marido? Pastor, não tenho notícias dele. Não sei onde ele está. Nem imagino. Ninguém sabe. Os pais dele dizem para mim que não sabem, não sei se sabem, eu não sei. Eu falei: Sandra, que pena, né? Ele ter sumido, ter ficado desse jeito. Era hora da programação começar, ela entrou. O culto aconteceu. Chegou o momento final, o momento do apelo, o momento das decisões. E aquela noite, o meu convite, o meu chamado, foi para as pessoas que ainda não pertenciam à igreja. Pessoas que ainda não tinham passado pela experiência do batismo. Ou pessoas que estavam fora da igreja, que um dia já pertenceram e que precisavam voltar. Algumas pessoas começaram a vir à frente, e eu fazendo o apelo, olhando para as pessoas que viriam. Quando olhei aqui para frente, percebi que a Sandra estava no meio do apelo. E a princípio, a primeira ideia que eu tive foi assim: acho que a Sandra não entendeu o apelo. Acho que ela não prestou atenção. O apelo não era para ela, porque ela já pertence à igreja. O apelo é para aqueles que não pertencem. É para aqueles que querem pertencer, aqueles que querem fazer parte, aqueles que querem estar com Jesus. Ela não, mas ela estava lá. As pessoas vieram, fiz a oração, e na hora que eu estava descendo para ir à porta, me despedir das pessoas, a Sandra me segurou e falou assim: pastor, não vai na porta hoje não, pede para outro ir. E eu falei assim: tá bom. Pedi que o Cláudio, que trabalhava na minha equipe, fosse, e falei: Cláudio, fica na porta. E o Cláudio foi para a porta. Ela estava com os olhos vermelhos, e ela falou assim: pastor, o senhor viu que eu fui no apelo? Eu vi. E eu já tinha pensado, por que ela foi no apelo? E ela falou assim: pastor, eu fui no apelo não porque eu aceitei alguma coisa, porque eu entendi o apelo. Mas pastor, eu estava sentada na igreja, as pessoas começaram a se levantar, e de repente eu olho para frente, e minha mãe falou assim: Sandra, aquele não é o Marcelo, não? O marido. E ela falou assim: aonde? Ali. Ela falou assim: é ele mesmo. E ela não se conteve, levantou e veio à frente falar com ele. Por isso que ela estava no momento do apelo. Ela veio,
para perguntar: onde é que você estava? Onde é que você foi? Onde é que você viveu? Você me deixou seus filhos. Naquela conversa entre os dois, no momento do apelo, o Marcelo estava ali à frente, entregando o coração para Jesus. E ele não sabia nada da história da Sandra. Ele não sabia que ela tinha ido na igreja. Ele não sabia que ela foi na conferência no centro de Guarulhos. Ele não sabia que ela tinha sido batizada. Ele não sabia nada. Agora, sabe como é que ele foi parar na conferência? Vejam, a Sandra não tinha ido nenhuma noite antes do que aquela noite, 1º de maio. E o marido dela, o Marcelo, também não tinha ido nenhuma noite antes daquela noite, 1º de maio. O Marcelo estava morando com um primo no bairro do Bela Vista. E por ser feriado, ele ficou o dia inteiro em casa. O primo estava assistindo a série de conferências. E o primo falou assim: Marcelo, você fica aí em casa o tempo todo, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você está precisando de Deus na sua vida. Você está todo perdido. O primo falando para ele: você está com a vida toda enrolada. Largou tua esposa, não tem notícia dos teus filhos. Como é que você consegue viver assim? Como é que você vive desse jeito? Vamos na igreja comigo hoje. E nas palavras do Marcelo, como eu estava de favor na casa do meu primo, diante do convite dele, eu não pude dizer não. E ele foi. E naquela noite, ele não sabia que a Sandra estava lá, porque ele sentou de um lado e a Sandra sentou do outro. E no momento do apelo, palavra de Deus, o coração daquele rapaz foi transformado. Eles se reencontraram diante do Senhor. E naquela noite, o lar foi restaurado. O Marcelo voltou para casa. E algumas semanas depois, eu tive a alegria de poder batizar o Marcelo na igreja central de Guarulhos. Veja como Deus faz as coisas. Na palavra de Deus, diante de Deus, não existem coincidências, mas existe um Deus que providencia tudo, um Deus que organiza tudo, um Deus que faz tudo, um Deus que está contando as horas para voltar, para te levar para o céu. Mas sabe qual é o maior impedimento? É se hoje você não se entregar, se você não se decidir, deixar de lado a mornidão espiritual e assumir uma vida cristã íntegra, genuína e correta. Lembre-se, escolher aquilo que é certo no lugar daquilo que é popular, não justificar e nem adiar o seu pecado, simplesmente abandoná-lo, e entender que é preciso envolver-se na missão, no serviço, doar-se, usar os seus dons, testemunhar, pregar, falar. E quarto, aprender a depender de Deus. Se as situações estão difíceis na sua vida, calma, dependa dele. Depender de Deus é muito melhor do que depender de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, de qualquer situação, porque Deus está acima disso tudo. Eu não sei se você andou como uma ovelha errante, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei de que maneira e de que forma você viveu até aqui, mas eu quero convidar o Lineu, Regina, Marcel, que vão cantar desta ovelha errante que se perdeu, que se afastou, que viveu na mornidão talvez, mas que entende que agora, que hoje é o momento de voltar. Meu convite hoje à noite vai direto ao seu coração. Você que sente que coisas em sua vida precisam mudar, talvez você precise abandonar a mornidão espiritual na qual você vive. Hoje é quinta-feira, amanhã tem Santa Ceia. Talvez seja hoje um bom momento para você recomeçar a sua vida, para você dizer: Senhor, se fui morno até aqui, agora eu já não quero mais. Se eu me afastei do pastor, agora eu ouço a voz e eu quero voltar para o aprisco daqueles que pertencem à igreja verdadeira e vitoriosa de Cristo. A sacudidura virá. Quem é, quem está com Cristo está.
Quem não é, está fora. Quem não está, está perdido. Se hoje à noite você quer mais uma vez consagrar sua vida ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida religiosa verdadeira. Eu quero receber poder do céu para andar de acordo com a tua vontade. Eu quero convidar você a se levantar de onde você está e vir aqui à frente mais uma vez, colocando seu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Quem é a primeira pessoa que vai se levantar e vir aqui à frente? Amém. Levante o nome do Senhor Jesus e venha. Ouça essa música. Deixa Deus te conduzir. Se você tem que acertar coisas com Deus hoje, abandonar a mornidão, venha. Deus lhe espera, Deus lhe chama, Deus lhe convida. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Senhor, aqui estamos nós, diante do Senhor, colocando a nossa vida nas tuas mãos. Talvez, bondoso Pai, hoje à noite, alguém aqui tomou uma decisão muito importante em sua vida, a decisão de voltar,
a decisão de, mais uma vez, se reconsagrar, deixar de lado a mornidão e assumir que Cristo Jesus vive e reina no nosso coração e na nossa vida. Querido Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos cada filho Teu que se levantou e veio aqui à frente. O Senhor sabe aquilo que trazemos no coração, as nossas reais motivações, mas o desejo maior que temos de um dia estar com Cristo Jesus no céu. Derrama as Tuas bênçãos sobre esses Teus filhos, abençoa-os, é o que eu lhe peço no nome de Jesus.